X.0 transforma negócios por meio de tecnologias digitais, inteligentes e conectadas, e isso também tem um impacto positivo para o consumidor. Eu recebo agora Renato Improta, diretor responsável pela área de Indústria X.0, e Constantino Seixas, diretor de Capabilities da Indústria X.0. Obrigada, Improta e Constantino. Eu queria começar perguntando para vocês o que a Indústria X.0 traz de realmente inovador para o mercado? A gente diz o seguinte, a indústria X.0, ela tem um olhar de transformação da indústria, transformação das plantas, de ganho operacional e trazer todas essas tecnologias que a gente escuta, como inteligência artificial, robótica, automação, para um mundo dentro da fábrica, dentro da planta, para ganhos incrementais de produtividade. A gente também tem um olhar de ganhos de novos produtos que podem estar conectados com a nossa vida, e alguns exemplos que a gente vai falar, e que isso vai mudar o jeito com que você conhece o seu consumidor e o jeito como ele utiliza isso. Um grande exemplo que todo mundo conhece é você ter um celular que depois está conectado e começa a baixar músicas. E essa revolução veio muito desse exemplo. E hoje em dia está se aplicando cada vez mais a níveis de fábrica, de planta, com outros tipos de produtos. Então você vai ter o motor conectado, você vai ter o carro conectado, você vai ter o caminhão conectado, esse tipo de coisa que está revolucionando um pouco a indústria 4.0. Tem exemplos interessantes. A gente pega um exemplo do dia a dia, né? Por exemplo, você usa o Waze, né? Que é um aplicativo dentro do seu carro e que vai te ajudar a chegar mais rapidamente ao aeroporto, né? E se houver, por exemplo, um acidente ou se houver algum obstáculo à frente, ele vai te avisar, vai te indicar um atalho, né? E fala, olha, vira à direita, vira à esquerda. Nós estamos trazendo agora esse conceito, né? O Waze para a indústria, em que a gente vai dizer para um operador o seguinte, olha, a britagem agora está com defeito. Não adianta você colocar tantos caminhões e tantas passes, porque você só vai gastar dinheiro e não vai conseguir alimentar a usina. Então, olha, para 3 caminhões agora, né, durante esse período, porque vai ser economicamente mais viável para você. Então, essa capacidade dos sistemas, né, interagirem com o ser humano e darem conselhos, né, isso vai revolucionar a indústria. E qual que é o papel da inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial nos permite fazer uma série de coisas mais facilmente do que as técnicas anteriores, né? Para a gente modelar, por exemplo, um equipamento e para dizer, olha, esse equipamento vai quebrar dentro de 2 meses. A gente utilizava ferramentas que eram mais lentas, mais acadêmicas. A gente levava um ciclo mais ou menos 6 meses a 1 ano para desenvolver um modelo como esse. Com as técnicas de IA, nós conseguimos desenvolver um modelo semelhante, com o mesmo poder de fogo, em apenas 2 meses. Imagina se você é capaz de ter alguém, uma inteligência artificial, que está olhando os dados o tempo inteiro através de técnicas de machine learning e buscando soluções para você e te apresentando opções de decisão, se você pode interagir com essa inteligência, como a gente interage com algum produto desses mercados, tipo Alexa e tal, você pode chegar, o que eu faço agora dado esse cenário? E essa inteligência te olha, olhando os dados e olhando o que está acontecendo, você tem que tomar essas opções de decisão e você tem um suporte o tempo inteiro da inteligência artificial na tomada de decisão do dia a dia, e isso tem ganhos grandes de produtividade. Agora, fala-se muito da integração dos dados e da fábrica conectada, né? Mas isso já não acontece hoje em dia? O que tem de novo, de fato? Bom, embora a tecnologia esteja disponível, a adoção da tecnologia ainda é muito baixa. Então, somente agora a gente consegue pegar os dados, que são os dados mais formais, que já estão nos equipamentos industriais, né? Nós chamamos de equipamentos de sistema SCADA, PLC, né? DCS. Então, isso aí já é formal, a gente já sabia buscar esses dados. Agora, nós temos que buscar dados que estão, por exemplo, eu dei o exemplo do caminhão. Eu quero saber a pressão do pneu do caminhão, quero saber a temperatura do pneu do caminhão, só que ele está solto numa mina, está numa área muito maior. Se você pensar na agricultura, né, que a gente chama de agricultura de precisão, eu quero saber os dados da máquina que está colhendo cana. E eu quero fazer a correlação entre a sua produtividade, quantas toneladas por hora você está colhendo naquele talhão, com qual foi o fertilizante que você utilizou, né? E qual foi, por exemplo, né, você usou um pesticida, né, que produto você utilizou para proteger a lavoura. Então isso vai propiciar uma correlação entre esses dados muito forte. Talvez o Improta possa falar, por exemplo, do Connected Mine, né, do Connected Plant. Um dos conceitos que a gente tem da questão do X.0 é que para você ser uma empresa que está
conseguindo atingir esses níveis de produtividade que a tecnologia está permitindo, ela tem que ser conectada, tanto fim a fim, então eu estou falando desde do meu cliente, a necessidade dele até a minha fábrica, onde essas informações fluem através dos sistemas o tempo inteiro, mas também verticalmente dentro da organização. E a partir disso, o que acontece que a gente chama de Connected Mind, Connected Plant, é que você está buscando informações de toda a sua planta, do caminhão, do sistema de RH, mas dos sistemas de fora, de temperatura, de clima, que tudo isso interessa para você de uma maneira integrada e é capaz de juntar tudo isso em nuvem e entregar na mão de um supervisor que está na mina, olhando assim, poxa, baseado nisso aqui, eu sou capaz de tomar melhores decisões no dia a dia. Então, é nesse nível de conexão de informação que tem o tempo inteiro gerando dados, mas sabendo os dados de contexto, que é o que está acontecendo agora, essas variáveis, é que vai trazer grandes resultados para essa organização. Então, assim, já existe um nível de integração bom, mas ainda a potencial de integração do todo o ecossistema ainda é muito grande para se conseguir esse nível de produtividade que a gente está querendo. Agora a gente fala muito dos ganhos que a quarta revolução industrial traz para a inteligência das operações e para a produtividade. Mas em relação ao consumidor final, o que de fato muda? Olha, muda muito, né? Primeiro porque você tem informação sobre o desejo desse consumidor, o que ele precisa. Você vai conhecer muito melhor o seu consumidor. Por que isso? Você tem informações dos produtos que você vendeu. Então, você, por exemplo, se você vender um automóvel, você vai saber exatamente como aquela pessoa utiliza o automóvel. Né? E no trabalho, por exemplo, eu sei exatamente qual que é a aceleração que um operador empreendeu para a locomotiva, que ele empreende, por exemplo, para o caminhão fora de estrada, etc. Então, todos esses efeitos de comportamento do usuário a gente passa a conhecer. Você tem o caso de você ter um carro conectado hoje em dia, que talvez seja um dos que mais que a gente está vendo mais no mercado. O que muda para mim como dono do carro? Quer dizer, se eu estou dentro do carro e sou capaz de, por exemplo, fazer um pagamento porque o meu carro agora está integrado com algum meio de pagamento de banco e eu posso fazer compras passando por algum posto, ou alguma loja ou alguma cadeia que eu queira fazer compra e aquilo simplesmente é um meio de pagamento, isso muda a minha vida. Certo? Muda o meu comportamento. Isso só é capaz de fazer isso se o carro estiver completamente integrado, conectado com esses conceitos 4.0. Isso é o mundo do consumidor, mas pensa o mundo também do cliente que não é o consumidor, que a gente chama do business para o business, né? Do negócio para o negócio. Antes você tem, por exemplo, em casos hoje em dia onde o pneu é conectado e eu sei o quanto que está sendo gasto do pneu, a minha vida como consumidor ou como cliente tinha que eu saber quantos pneus eu tinha que comprar, aonde que eu tinha que estocar, o que eu tinha que fazer para fazer a logística de caso acontecesse com alguma dos meus caminhões a troca do pneu. Então tinha todo um trabalho muito grande. Hoje em dia eu simplesmente sento aqui e digo assim, eu pago por quilômetro rodado. E todo o trabalho por trás disso é feito pela empresa que provê o pneu. E isso só se consegue através dessa conexão toda de dados que a gente comentou e de ter uma integração de arquitetura muito forte que é permitido pela indústria 4.0. Isso muda a minha vida radicalmente porque o meu trabalho passa a ter um bom contrato por milhas e não mais uma grande time fazendo logística, entendendo qual o tamanho de inventário, etc. Então o impacto é gigantesco para quem está do lado de cá. E quanto que isso está próximo da realidade do Brasil? Eu acho que o Brasil está experimentando isso agora. A gente vê bastante movimento na conversa de como que eu aprendo primeiro, porque tem etapas para fazer isso. Você precisa aprender muito qual é o comportamento do seu produto quando você está colocando no mercado. Isso significa que você está se conectando, colocando uma série de sensores, colocando uma série de dispositivos para aprender e gerar dados e aprender com ele. A partir desse momento que você começa a aprender os dados, você é capaz de vender isso para o mercado e vender uma melhor experiência para o seu consumidor final. Eu diria que hoje a gente está muito no processo de aprendizado, de colocação de sensores, de entendimento quais são os principais produtos que vão ser colocados no mercado. Eu acho que o Brasil está seguindo esse caminho. Óbvio que algumas indústrias sempre estão na frente, a automotiva já está mais na frente, mas hoje em dia a gente vê indústrias de equipamento industrial tocando nesse assunto, a gente vê indústrias de saúde que estão tocando muito nesse assunto. Então, o progresso tem níveis de maturidade diferentes, mas a gente vê já uma conversa forte para entrar no mundo do smart product, como a gente fala.
Bem, tenho alguns exemplos de smart products que eu acho que são interessantes, né? Quer dizer, tudo no futuro vai ser smart. Nós não vamos ter mais produtos sem a capacidade de ser inteligente e de ter conexão. Conexão com outros dispositivos. Então, quando um dispositivo conversa com outro dispositivo, nós estamos falando que existe uma internet das coisas, né? As coisas falam entre si. E também vão falar com a nuvem, né? Com bancos de dados que são centralizados, etc. Então, vamos ver o que a gente pode fazer isso numa casa. Eu posso ter o seu medidor de energia, o seu medidor de água inteligente. Então, ele não precisa mais mandar o leiturista todo mês para ver quanto você consumiu de energia, porque esse dispositivo vai comunicar com a central o tempo todo. Então, ele vai, por exemplo, a cada 1 hora ele manda lá uma informação de quanto você consumiu de energia naquela hora, né? Então, além de ficar um processo muito mais barato, isso vai propiciar ao fornecedor, né, da energia te dar dicas em relação ao seu padrão de consumo. Por exemplo, ele vai falar, olha, ao invés de simplesmente você decidir ligar a bomba para jogar água na caixa d'água, né, na hora que a boia decide, que está baixo, né, eu posso ter um sistema inteligente. Eu vou fazer esse bombeamento antes de chegar na hora de pico. Eu vou fazer o bombeamento na hora que a energia está mais barata. Então, com isso, eu consigo utilizar melhor os recursos da cidade, a infraestrutura, né? E vai reduzir o seu consumo de energia. É incrível. Abre um espaço para uma série de novas possibilidades, né? Constantino, obrigada. Obrigada, Improta. Obrigado, Mariana.